Olá, muito boa noite. Mais uma vez estamos reunidos para, neste programa das Palavras Cruzadas, fazermos um estudo da Palavra de Deus, num tema que hoje nos leva mais uma vez ao livro do profeta Isaías, e a uma parte do livro, uma parte muito interessante, que é o capítulo 40, que inicia, digamos, uma nova secção que costuma ser chamada por muitos como o livro da Consolação. Depois da primeira parte, em que há uma mensagem de juízo de Deus contra Judá, a seguir vem esta parte da consolação. Começa com o texto muito conhecido e muito bonito de consolai meu povo. Pois bem, nós vamos hoje, eu e o pastor João, vamos debruçar-nos e vamos, enfim, discorrer aqui sobre esta parte da lição 8, que é realmente muito interessante. Uhum. Boa noite a todos, ou bom dia, boa tarde, conforme estiverem a ouvir. É um prazer estar aqui com o Dr. Mário e poder debater esta lição. Realmente consolai o meu povo. Dr. Mário, não sei se quer começar a dar o pontapé de saída. Sim. Portanto, este tema, o livro do profeta Isaías é de facto um livro extraordinário, é um livro especial, porque ele é fundamentalmente o grande profeta do mensageiro que estava predestinado já, que é Jesus Cristo, não é verdade? Ele é de facto o grande profeta do Novo Testamento, no fundo. E por isso mesmo o estudo deste livro é realmente um estudo um pouco diferente daquilo que é a nossa norma no estudo do Velho Testamento. Pois bem, aqui Deus vai consolar o seu povo. Porquê? Porque tinha terminado o tempo de castigo, porque o castigo tinha, enfim, sido imposto fundamentalmente pela Assíria, não é? Que na pessoa do rei, daquele rei de Senaqueribe, que tinha digamos, fama e proveito, enfim, de ser um homem e um povo particularmente agressivos na sua maneira de lidar com os vencidos, não é verdade? Eles tinham a particularidade de deportar os povos que invadiam de forma a destruí-los em termos culturais. E o que eles pretendiam era isso mesmo, era pegar e isso aconteceu, por exemplo, com o povo do Norte, como sabemos, não é? Aconteceu com Israel, que foi praticamente desmembrado, e que deu origem mais tarde até aos samaritanos, não é verdade? Com essa deportação, com o facto de as pessoas serem tiradas da sua terra, levadas para serem aculturadas depois pela cultura assíria noutros pontos. Isso era uma coisa impressionante e de facto ele afrontou primeiro o povo do Norte e depois afrontou também o povo de Judá na pessoa do rei Ezequias, não é? Uhum. E sabemos a história, enfim, há muitas leituras sobre aquela derrota célebre em 701, não é? Do cerco de Jerusalém, em que alguns historiadores dizem que provavelmente o exército terá sido atacado por ratos e terá havido uma mortandade pela peste bubónica. Será esta uma interpretação de alguns historiadores, mas o que é facto é que a Bíblia nos diz que foi o anjo do Senhor que feriu o exército e que fez com que Senaqueribe voltasse para Nínive e deixasse Judá. Uhum. É um assunto interessante e está relatado no capítulo anterior, da lição, enfim, anterior, mas de facto leva-nos a perceber que os assírios tinham sido de facto um meio de que Deus tinha servido para punir o povo de Israel, não é verdade? E depois, agora, estamos a falar de uma situação de consolo. Há
uma certeza, é que esse povo, ou o que resta desse povo, terá um regresso do exílio. E, de alguma maneira, isso prefigura também uma salvação que iria acontecer mais tarde para o povo de Deus. Portanto, eu creio que, como é lógico, nós quando olhamos para a Bíblia, muitas vezes fazemos aqui, e eu creio que já tive a oportunidade de falar até noutras lições deste trimestre, sobre isso fazemos muito ali uma amálgama entre o nosso pecado individual e o nosso pecado corporativo. E claramente aquilo que uma grande parte dos livros do Antigo Testamento, sobretudo livros proféticos, tal como Isaías, tentam abordar é precisamente a questão do pecado corporativo, o pecado do povo de Israel como todo. E qual era esse pecado? Sobretudo era um pecado de um sistema político e social que claramente tinha falido. Já não era aquilo que Deus tinha planeado, que era um sistema muito mais libertador, em comparação sobretudo com outras sociedades do antigo Médio Oriente, e tinha acabado por falir. Havia questões claramente de opressão, de desigualdade social, etc, etc. E aquilo que depois acontece é que eles próprios acabam por ter que passar por uma situação semelhante. Eu acho que nós, em termos de pecado individual, há outros livros do Antigo Testamento, há Salmos, há o livro de Jó, que lidam com perspectivas ligeiramente diferentes de como é que funciona esta questão da retribuição pelos nossos pecados, não é? Por exemplo, Jó deixa as coisas muito mais em aberto. Mas em termos do pecado corporativo, há claramente uma necessidade de voltar um bocadinho à estaca zero, que talvez seja um bocadinho parte daquela ideia que nós lemos aqui no capítulo 40, eu creio que é ali entre os versículos, onde é que, por acaso não tenho aqui o texto aberto à minha frente, mas é exatamente ali versículo 3, versículo 4, todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Há quase uma ideia de renovação, em primeiro lugar, claramente. E há também ali ideias, talvez, de levantar os vales e baixar as montanhas, que talvez falem precisamente sobre a igualdade social, etc., que era aquilo que Deus desejava para o seu povo. E era um bocado que Deus repudiava grandemente, o facto da soberba, da riqueza, da opressão dos ricos sobre os desvalidos, etc. Era um bocado tremendo, não é? Exatamente. Eu creio que nós temos de ter noção que, passando aqui vamos aqui ao Novo Testamento. Eu não gosto muito de fazer estes saltos, mas vamos aqui ao Novo Testamento assim de repente. Quando Jesus, nós vemos um Jesus muito calmo, muito tranquilo, muito sereno, é a ideia que nós temos de Jesus muitas vezes, mas também temos aquele Jesus que entra no templo e que expulsa os vendilhões. E nós sabemos aquilo que estava a acontecer com os vendilhões no templo, que era, eles tinham criado um sistema monetário específico do templo, havia a moeda do templo, sobre a qual eles próprios controlavam a taxa de câmbio, de acordo com aquilo que mais desejassem, e mesmo que as pessoas, portanto, se as pessoas não traziam animais porque não tinham posses para o fazer, estavam sujeitos a ter que comprar a moeda do templo, portanto, fazer aquele câmbio que muitas vezes era injusto, exato, para depois comprar também a eles os animais para poder fazer o sacrifício. Ou seja, tinha-se criado ali um sistema de opressão. Um sistema de negócio, enfim... injusto, digamos assim, não é? Injusto. E claramente Jesus sentiu-se extremamente chateado com aquela situação, não é? Portanto, há toda esta ideia, quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, que o nosso Deus não gosta de opressão, e é um tema que nós, como adventistas, também falamos. Ainda aqui há pouco tempo eu falei sobre liberdade religiosa, e dizia eu que a perspectiva adventista é precisamente que nós acreditamos que o nosso Deus é o Deus da liberdade, e que qualquer perspectiva opressiva acaba por vir não do nosso Deus, digamos assim. Não é? Pronto,
Porque nós muitas vezes, quando falamos do povo de Israel, falamos deste pecado corporativo. O pecado corporativo do povo de Israel traduziu-se numa rejeição quase, digamos, permanente daquilo que era a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e a sua presença mesmo, não é? Eles que tinham como missão levar Deus aos outros, acabaram por tomar dos povos que vinham à sua volta aquela ideia de que, portanto, eles pediram rei, não é? Portanto, deixaram de querer viver na teocracia que Deus lhes tinha proposto e pediram um rei para serem como os outros, não é? E mais tarde acabam por se afastar de tal forma dos mandamentos que a própria presença de Deus foi rejeitada, não é? E de alguma maneira, portanto, este será o pecado do povo, o pecado do povo de Israel. E isto significava que eles violaram a palavra, eles violaram ou ostracizaram a palavra de Deus, e de alguma maneira Deus vai castigá-los por isso, mas vai castigá-los e agora, depois do castigo, vem a redenção, não é verdade? Vem o Deus Redentor. E é nisso que hoje nós vamos abordar. Consolai o meu povo, de facto, consolai porque agora chegou à altura da libertação, não é? O remanescente que estava disperso vem para Judá, vem para Jerusalém, não é? Volta para o exílio e, de alguma maneira, há aqui depois digamos, uma ligação com a pregação, o endireitar as veredas, o capítulo 3 é interessante porque o que é que isto encaixa na pregação de João Batista, não é? Depois o evangelista Mateus vai falar exatamente de que João, que pregava fundamentalmente o quê? O arrependimento, não é? O arrependimento do pecado. Digamos que endireitar as veredas era, afinal, ou pode ser traduzido por uma mudança de vida, não é? Uma mudança aqui individual, uma mudança não coletiva, mas uma mudança que é arrependimento e afastamento do pecado. Não é verdade? Esta, digamos, seria a mestria com que João abordava os seus ouvintes, não é? E isto ele vai incorporar em Mateus capítulo 3 e verso 3, vai exatamente o trabalho da estrada espiritual que nós aqui estamos a falar, não é? Ele dizia, no fundo, a pregação de João era arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, não é? E ele pregava o batismo pelo arrependimento dos pecados e pela remissão dos pecados. Portanto, esta era a mensagem de João que anunciava que foi o grande precursor do Messias, não é verdade? E de alguma maneira ele está aqui já profetizado, o trabalho de João Batista profetizado aqui no capítulo 40 do profeta Isaías. Sim, há claramente aquilo que eu creio que a maior parte dos académicos gosta de falar hoje em dia é sempre de uma perspectiva cronológica, mais no sentido até de como é que os escritores do Novo Testamento se apropriaram de determinados textos do Antigo Testamento. Portanto, é claro, creio que todos nós compreendemos que João Batista via a sua própria missão à luz daquilo que aparece aqui em Isaías. Exatamente. Portanto, ou pelo menos que o evangelista, os evangelistas viam a missão de João Batista como ser precisamente este que vem anunciar as boas novas. Nós clamamos no deserto. No fundo, esta ideia das boas novas está presente aqui. Exatamente. Também no livro de Isaías. E o Dr. Mário no início falava sobre a questão de ser um livro que sempre nos tocou a nós como cristãos. Há pessoas que consideram que este é o quinto evangelho, precisamente porque há muitas ideias que são comuns, há muitos temas que são comuns. E sem dúvida nenhuma, essa é a grande consolação. A consolação é que nós
temos um Deus que nos ama de tal maneira que mesmo quando nós passamos por situações extremamente complicadas como aquela que o povo de Israel, o povo de Judá viviam na altura, há as boas novas de que há um outro sistema, há uma outra maneira de ver as coisas, e que no que toca à nossa espiritualidade, à nossa religião individual, que há também, como é lógico, toda uma maneira de nós podemos aceder a esta salvação e tudo isso. Eu creio que este é o momento que nós fazemos aqui uma pausa. Vamos, como é habitual no nosso programa, ter um momento musical que hoje nos será trazido pela Marta Macedo e pelo Samuel Ribeiro. O título é Não Temas. Vamos então ouvir e prestar atenção a este momento musical. Até que o dia possa amanhecer. Já entreguei minha vida por ti. A noite vem, ainda estou contigo, até que o dia possa amanhecer. Não tenhas medo, te fortaleço, sou teu Deus. É um momento realmente
muito bonito, um vídeo também muito bem editado, e agradecemos, apesar deles provavelmente não estão aqui definitivamente e provavelmente não nos estarem a ouvir, agradecemos à Marta e ao Samuel por este momento. Nós estamos aqui a falar precisamente sobre esta questão da salvação e do perdão de Deus no que toca na nossa esfera individual. E isto faz-me lembrar a lição ali de quarta-feira, que fala precisamente sobre a questão da misericórdia e do poder de Deus. Eu achei interessante aquilo que o autor da lição da Escola Sabatina acaba por salientar aqui, na lição de quarta-feira, que é aquela alternância entre misericórdia e poder, o tema da misericórdia e do poder. Versículos 1 a 5, misericórdia, 3 a 8, poder, 9 a 11, misericórdia, 12, 26, poder, e depois 27, 31, misericórdia, tudo dentro do capítulo 40 de Isaías. E acabam por ser assuntos que realmente estão interligados, no fundo. É o poder de Deus que nos dá, ou melhor, é a misericórdia de Deus que permite que nós aceitemos a salvação e possamos ter o poder de Deus na nossa vida, e por outro lado é o poder de Deus que nos traz à misericórdia de Deus. No fundo, acaba por estar ali interligado. Não sei o que é que o Dr. Mário pensou. Eu achei muito interessante este assunto. Eu ainda, outra coisa que eu achei curioso foi o versículo 9 tratar-se na análise do hebraico, que há aqui uma mensageira, quer dizer, que fala, portanto é uma mulher, é uma mensageira que fala eis aqui está o vosso Deus, não é? E isto é interessante porque parece que as coisas feitas e as profecias feitas segundo a presciência de Deus, elas nunca acontecem por acaso, quer dizer, e não foi por acaso então que Ana foi a precursora, ou foi a primeira evangelista verdadeiramente, não é? Ela que anunciou o Salvador bebé ainda, foi de facto, ela e mais tarde Maria Madalena já com Cristo ressuscitado, não é? Foram as mulheres, duas mulheres que anunciaram de facto o Messias. Isto é muito interessante, eu era uma coisa que eu desconhecia, aliás, porque o texto em português também não nos é claro a dizer que o mensageiro é uma mulher, mas foi quem faz a análise depois destes textos vê estas verdades, e eu achei isto muito interessante. Pronto, este era um assunto que eu gostava de sublinhar. Depois, nós vemos que aqui no alencar da misericórdia do poder, digamos que a última parte é sempre a misericórdia de Deus. E é isso que é por isso que nós dizemos que Deus é amor, quer dizer, porque é verdade que Deus é justiça também, mas digamos que, e mesmo aqui na lição que estamos a estudar e no assunto que nos traz aqui em debate, que é exatamente a posição de castigo que Deus acaba por impor ao povo, não é verdade? Termina numa ação de misericórdia, que é, digamos, o resgate desse povo do exílio para ajudar. E de alguma maneira isto prefigura aquilo que é a relação de Deus com o homem pecador. É ele que toma a iniciativa de o ir buscar. Já no Éden foi assim, quando Deus procurou Adão, e ao longo da nossa vida, quando nós caímos, sabemos que Deus nos procura, sabemos que Ele está disposto, apesar das nossas falhas, apesar muitas vezes de lhes voltarmos as costas, isto no plano individual sabemos que é assim. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de amor para connosco. E acabam as duas coisas que o doutor acabou de referir, estão ligadas também, porque nós sabemos que a mesma palavra hebraica para misericórdia é a palavra útero, no fundo, é a mesma palavra. A palavra para útero, a palavra para misericórdia no hebraico são a mesma, e por isso também há esta ideia de um Deus que acaba por ter essa qualidade que os judeus, os hebreus, associavam mais às mulheres, não é? Da misericórdia, de ter aquela capacidade de nos receber. No inglês, quando nós pensamos, por exemplo, Israel a sair, o momento do êxodo do povo de Israel do Egito,
No inglês eles normalmente utilizam a expressão que Deus os livrou, eles dizem delivered, que no fundo vai buscar um bocadinho a mesma ideia, tal como é a mesma palavra que é utilizada no momento do parto. Alguém que faz um parto delivers o bebê, não é? E portanto eles vão de alguma forma buscar essa ideia. E no fundo, se realmente é verdade, como o autor da lição menciona em alguns pontos, que estávamos aqui a tratar de um segundo êxodo, eventualmente, porque estamos já a referir-nos ali, nem sequer já ao momento da invasão da Assíria, mas ao momento da invasão da Babilónia. Como este seria um segundo êxodo, acaba por tudo estar um pouco interligado. Há a misericórdia, aquela ideia de um outro, a ideia de Deus que está a dar à luz, digamos assim, um povo, e mais uma vez eu volto àquele aspecto ali dos versículos 3 e 4, de voltarmos à estaca zero. Exatamente. Quer seja em termos sociais, quer seja mesmo como povo, vamos voltar à estaca zero. E se depois aplicarmos isso ao Novo Testamento, é um bocado isso que Jesus acaba por fazer. Vamos voltar à estaca zero. A lição aqui nesta parte também enfatiza o facto da misericórdia de Deus poder ser consubstanciada no facto de Ele ser também o Criador. E realmente que prova maior de amor, não é? Que nós temos da parte de Deus, que senão esta de Ele nos ter criado, não é? Porque é que Deus precisou nos criar e precisa de criar, provavelmente criar constantemente, exatamente porque Ele é amor, não é? E podendo fazê-lo, falo porque tem poder para isso, não é? E isto é sublinhado realmente nesta lição, de que de alguma maneira, e nós que somos defensores acérrimos do sábado, o sábado de alguma maneira também nos traz esta mensagem de Deus como Criador. Quer dizer, o que é que o sábado celebra? No fundo celebra a criação. E nós agarramos esta verdade como um elemento fundamental para entendermos também Deus não como alguém distante, como uma força, como alguns proclamam, uma força, digamos, não pessoal, não é? Uma força, um espírito presente no universo e tal, mas não, um ser que, como nós somos a imagem de Deus também, não é? Um ser como nós, um ser que nos ama e se importa connosco. Isto é uma coisa verdadeiramente extraordinária, quer dizer, considerarmos então que a misericórdia de Deus se consubstancia no ato da criação. Aliás, e desviando aqui um bocadinho do tema principal da nossa discussão esta noite, quando nós comparamos o relato de Gênesis, sobretudo o relato de Gênesis 1, mas ambos com outros mitos que existiam na altura acerca da criação, quando fazemos essa leitura comparativa e vemos o que é que no fundo o relato de Gênesis está a tentar dizer acerca do nosso Deus, é precisamente essa imagem que nós temos, porque enquanto que durante aquele período havia muitos outros relatos da criação, portanto histórias de origens que acabavam por colocar o ser humano como apenas escravos dos deuses, cujo único propósito era alimentar os deuses e apaziguar os deuses. O nosso Deus tem uma perspectiva completamente diferente. No fundo é isso que o relato da criação em Gênesis 1 nos mostra, é que nós temos valor, que nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e que realmente por causa disso também temos a responsabilidade de mostrar o mesmo amor que Ele mostrou ao criar-nos para com os outros. E talvez possamos fazer aqui a ligação com a lição de quinta-feira que nos fala sobre idolatria, não é? Exatamente. Eu pergunto-me eventualmente se a idolatria não é precisamente esta falta de amor, de compaixão, de misericórdia que nós acabamos por falar aqui um pouco esta noite. Será que podemos estar a falar disso? Claro, a idolatria de alguma maneira é um bocado de rebelião, quer dizer, é um bocado de que nós, enfim, muitas vezes
questionamos, pomos esta questão, quer dizer, como é que era possível o povo de Israel, que viu e presenciava diariamente os milagres da presença de Deus no seu meio, não é? Como é que este povo teve capacidade de rejeitar este Deus tão extraordinário para depois fazer aquilo que os povos dos vizinhos faziam, que era adorar as forças da natureza, adorar o sol, a lua, adorar criaturas, não é? Quer dizer, ou então, pior ainda, adorar bezerros de ouro, adorar coisas feitas pela mão humana. É de alguma maneira um perder as diretivas mais importantes e mais básicas daquilo que Deus queria deles, não é? Quer dizer, aquela fidelidade, aquele reconhecimento de Deus como Criador, esvai-se aqui quando vamos idolatrar uma peça qualquer criada por nós, quer dizer, é uma coisa tremenda de rejeição. Isso eu acho que é talvez o pecado que Deus mais, enfim, como é que eu ia dizer, o pecado que repugna à natureza de Deus. Eu creio que também já tive a oportunidade de referir noutras ocasiões, se não foi no contexto de palavras cruzadas, foi noutros contextos. O pecado fundamental do Antigo Testamento, pela maneira como os judeus viam, sobretudo quando chegamos ali ao tempo de Jesus, o pecado, mas antes também, o pecado fundamental que estava na base de todos os outros era precisamente a idolatria, ou seja, quando nós adulteramos, no fundo nós estamos a ser imagens fiéis de Deus. Quando nós oprimimos alguém, nós estamos a ser imagens fiéis de Deus, e por isso no fundo tudo acabava por ser idolatria, porque era um reconhecimento, era um subvalorizar das forças que tinham sido criadas, e um desvalorizar daquilo que era o Criador, portanto acabava por estar relacionado com isso. Claro. Pois, quando nós pomos em primeiro lugar um bem, enfim, uma carreira, estamos a idolatrar, verdadeiramente, porque estamos a pôr Deus em segundo lugar, ou em terceiro, ou em quarto. Sobretudo quando nos afeta naquilo que nós, em todas as outras funções que nós fomos criados para fazer, inclusive, imaginemos, será que a minha carreira afeta o meu relacionamento com a minha mulher ou com os meus filhos? Nesse momento acabamos por estar a idolatrar. Exatamente. E isso também me leva à questão, será que às vezes, por exemplo, quando nós tínhamos a oportunidade de estar na igreja um sábado inteiro e depois chegávamos ao final do sábado todo cansados, não tínhamos tempo para estar com os nossos filhos, com ninguém, será que isso também poderia ser de alguma forma uma idolatria? Pode ser muito bem considerado assim. Eu na lição ou no estudo, enfim, de sexta-feira, Helena White em Profetas e Reis fala aqui de um aspecto muito interessante que eu também achei curioso de salientar, que a ideia que o arqui-inimigo de Deus, que Satanás tentou sempre transmitir, era de alguma maneira de que Deus era injusto e que Deus pedia ao homem qualquer coisa que era difícil de conseguir, quer dizer, que Deus era demasiado exigente, que Deus era tirano. E esta ideia é uma ideia que a Helena White salienta aqui, quer dizer, era mostrar Deus como um Deus duro, como um Deus exigente, como um Deus que está permanentemente a fazer exigências que são para nós impossíveis de conseguir. Transmitir esta ideia de Deus é exatamente ofuscar aquilo que nós estamos a falar, o Deus amorável, o Deus criador, o Deus misericordioso, e esconder isso era fazer, digamos, exatamente aquilo que muitos hoje ainda têm a ideia de Deus, de um Deus tirano, de um Deus que não é doador, enfim. Isto foi e é e continuará a ser, presumivelmente, a função de Satanás nos nossos dias. É ter a ideia de Deus, um Deus tirano, um Deus que exige coisas que são para nós inatingíveis.
quando nós sabemos que Deus não pede nada de nós, nem obras, nem que lhe ofereçamos, como o apóstolo Paulo dizia, as riquezas, etc., porque não é isso que nos vai trazer a salvação. Deus apenas precisa que nós entendamos isto, que é necessário arrepender-nos e fazer nossas, digamos, as forças que Cristo nos dá. E que a salvação é tão básica e tão simples como isso. E se nós vivermos esta realidade, consideramos de facto que o cristianismo não é, digamos, um conjunto de regras a serem cumpridas para depois termos, no fundo, o prémio. Não é nada disso. Porque o prémio foi conquistado por Cristo e Ele oferece-nos esse prémio que é a salvação. Exatamente, não é um concurso que andamos aqui a ver se conseguimos alcançar todos os pontos para receber a recompensa final. Aliás, talvez seja por isso, precisamente, que ela aqui nesta citação fala sobre a lei de amor. Exatamente, a lei do amor. O amor é aquilo que nos constrange, no fundo, é aquilo que nos impele à ação. Creio que com isto podemos dar por terminados. Dr. Mário Oliveira, muito obrigado pela nossa conversa. Obrigado eu. Gostei imenso e realmente convidamos todos a poderem estudar esta 8ª lição do nosso trimensário, cujo título é precisamente Consolai o meu povo. Creio que tocamos aqui alguns aspectos, mas há muitos outros aspectos que poderão descobrir lendo essa lição e lendo os capítulos 40 e 41 do livro de Isaías, e encorajamos por isso que o possam fazer ao longo de toda esta semana. Desejamos a todos uma boa noite, um bom resto de semana e vemos em breve.